Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 10 de agosto de 2026. Bom dia, família messiânica. Bom dia a todos os messiânicos, simpatizantes e as crianças também. Como é que foi o final de semana? Foi bacana? Teve a comemoração do Dia dos Pais também, né? Espero que todos tenham tido oportunidade de comemorar de maneira bem alegre, toda a família, ok? E Messama hoje, ele está colocando para nós aqui a análise das doenças, a análise das toxinas, quarta e última parte, né? Nesse ponto aqui, Messama, ele ressalta mais uma vez sobre a questão da causa da doença está nas nossas toxinas, nossas máculas. E aí ele fala aqui bem claro que a redução delas é que vai definir a melhora das nossas purificações, da nossa doença, né? Porque nós temos isso, ele, como falou nas outras vezes, se acumularmos máculas, né, nosso corpo físico com essa toxina adoece. E aqui ele falou outra coisa que eu achei importante a gente ressaltar, que deixou bem claro aqui, né? Primeiro que Deus criou o ser humano como a personagem principal do planeta. Se é o personagem principal, Deus também proporcionou alimentos suficientes para todos, né? Então, e os alimentos ele proporcionou com sabor, com riqueza nutricional natural. Então, o que que acontece? Ele deixa que diz aqui que basta comer com prazer aquilo que se tem vontade e é o suficiente para se manter a saúde, né? Então, quando a gente fala assim, oba, então eu vou, né? Mas logo depois ele diz uma coisa que é importante a gente estar atento, né? Que ele fala que é importante entender que nosso aparelho digestivo foi criado para ingerir coisas naturais. Que tudo que é coisa que é artificial, o organismo não processa. E isso gera a doença, né? Então, comer as coisas que são bom para a gente, são boas para a gente. Por exemplo, ele até fala que um dito popular antigo fala que né, o bom remédio é sempre amargo. Ele fala que está fora é um equívoco. Por quê? É importante se alimentar de coisas saborosas, coisas amargas demais ou insípidas. Ele acha que não é bom, está fora. Vai acabar prejudicando a nossa saúde. Então, assim, ele conclui aqui que eu acho muito importante a gente ter em mente. Ele fala que, uma vez que a função digestiva não está capacitada a processar tudo que não é alimento, e o medicamento é uma substância estranha, tal função não consegue processá-los, ficando, portanto, retido no corpo. E isso constitui a causa da doença. Às vezes nós podemos observar isso claramente, que tem certo tipo de remédio que a gente ingere e prejudica o estômago. Aí, para corrigir o estômago, tem que tomar outro remédio que prejudica o outro negócio. Aí o negócio vira um círculo vicioso, a gente estava saudável com uma dorzinha, daqui a pouco a gente está todo cheio de complicação. Não é isso? E temos aqui a experiência da Cláudia Maria Campinha dos Santos, da Igreja Piedade. Muito obrigado por compartilhar essa experiência, viu, Cláudia? Muito interessante. Ela é bióloga, né? E ela fez o doutorado em Química, no período de 2004 a 2008. E o seu doutorado foi baseado sobre as pesquisas sobre a natureza, utilizando processos de biotransformação com fungos. E pelo que
ela descreve aqui, teve um grande sucesso, pois teve 2 patentes e uma premiação da tese dela. Foi premiada. Mas o que eu achei interessante aqui, que mesmo assim ela não se sentia realizada, pois, né, o propósito dela era contribuir para a humanidade. Ela queria fazer algo maior. Então, sendo assim, ela acabou desenvolvendo impaciência e ansiedade, porque ela queria de qualquer jeito fazer. Mas, graças a Deus, o irmão dela, o ministro João Anísio, né, estava lá presente e ia sempre ministrar Jorei para ela e seus familiares, o que deixava ela bem tranquila no seu lar. Mas, mesmo assim, ela não esquecia seu objetivo, né? Aí, em dezembro de 2020, meio a pandemia, ela começou a assistir os cultos pela Isonomia TV e percebeu essa afinidade. Aí o ministro João Anísio ofereceu para ela um livro, O Pão Nosso Cada Dia, volume 1. E, lendo o livro, ela sentiu vontade de aprofundar sobre os ensinamentos de Meixo Sama. Com essa vontade, em março de 2021, ela iniciou o curso básico sobre agricultura natural. E, além de aprofundar sobre a doutrina messiânica, era algo que interessava a ela. Faz parte, né, da sua profissão. Então, a- aí ela foi se interessando, aprofundando. Aí, em julho de 2021, ela e o filho, Cláudio, receberam o Ricardo. Aí ela foi para as práticas messiânicas. Começou a dedicar semanalmente, ministrando, recebendo jorei, dedicando na locução, né? E acompanhando pessoas. E assim logo ela se tornou assistente de família, né? Muito bem. Nesse período, ela teve uma purificação. É um teste divino, né? Sempre aparece na nossa vida para comprovar, fortalecer a nossa fé. Ela teve artrose no joelho direito, que causava muita dor. E com isso ela tinha dificuldade de se locomover, de caminhar, né? Mas 2 meses depois, aliás, desculpe, em setembro, ela recebeu o diagnóstico que haveria necessidade de fazer uma cirurgia. Porque ela não foi muito, não aderiu muito a isso. Ao invés da cirurgia, ela decidiu intensificar a dedicação, intensificar as práticas messiânicas. E em 2 meses, ao sair da difusão da igreja, aliás, ela não sentiu mais a dor. Aí, direito, né? E a partir daí nunca mais teve esse problema. Ela percebeu o tamanho da graça, do milagre, com muita gratidão. E continuou com as atividades. No ano seguinte, em maio de 2022, seu esposo, que também se chama Cláudio, ingressou na fé messiânica, né? E aí ela chegou a uma conclusão que achei muito interessante. Paralelamente com a agricultura natural e a leitura dos ensinamentos de Meixo Sama, compreendi a relação entre a ciência e o mundo e a espiritualidade, aliás. Compreendi a relação entre a ciência e a espiritualidade. Não é? Então, são conclusões importantes. Ela é uma cientista, é uma bióloga. Então, com isso, acredito que os seus estudos vão tomar outro rumo, né? Então, ela também diz aqui bem claro: aprendi a ouvir com paciência, respeitar o tempo de Deus e confiar na sua vontade. Não é? Poxa, muito forte, muito importante. Uma cientista saindo desse mundo, entrando no mundo da espiritualidade e conseguindo linkar, fazer esse link entre a ciência e a espiritualidade. É muito forte isso. E aí hoje ela diz: busco desenvolver pesquisas voltadas a soluções sustentáveis, baseadas nos princípios da natureza,
com aplicações acadêmicas e projetos inovadores. Hoje ela é assistente de ministro, então, tanto na parte, né, a ciência, como na parte espiritual, ela está desenvolvendo. Então, acredito que esse é o caminho que Messama descreve no ensinamento que acabamos de estudar, né? Que não hoje especificamente nem tanto, mas ele falou muito que devemos entender que tanto a ciência como a parte espiritual caminham juntos. Nós precisamos entender e saber explicar isso, não é? Então, desejo a todos um bom dia e que Messama, em algum momento, esteja com os senhores para vocês aprenderem e colocarem em prática seus ensinamentos, ok? Muito obrigado e tenham um bom dia, mais uma vez. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.